Sensor de gases tóxicos. Um detector de gases, ele é basicamente composto por um filamento que você pode observar aqui entre os dois pontos H e que você nota, que chama mais a atenção, é que esse filamento, uma vez que ele é aquecido, aqui você tem entre o ponto AB o próprio sensor de gás. Isso é um sistema genérico, porque o fio para suportar as temperaturas desejadas normalmente é um fio de platina, e alguns componentes revestem esse dispositivo para que ele possa processar a medida da forma correta. Esse filamento aqui, essas duas bases A e B, elas são apoiadas em uma base de cerâmica, alguma coisa como óxido de alumínio ou alumina. Ele tem um revestimento final feito para catalisar o sistema que esteja passando por aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que haja uma interferência na resistência do filamento de platina, causando a detecção proporcional da passagem do gás. Isso se deve a alguns aspectos do próprio gás, que é um poluente. A resistência desse filamento, ele é inversamente proporcional à concentração do gás. Quanto mais gás, menor será a resistência medida entre o ponto A e o ponto B, que é aquecido e catalisado pela temperatura produzida pelo filamento de alumínio. De alumínio não, de platina. Aqui eu posso mostrar para vocês uma tabela para se ter uma ideia. Eu vou citar aqui como exemplo, eu acho que é interessante a gente dar uma espiadinha, por exemplo, no monóxido de carbono. Monóxido de carbono corresponde basicamente a esta marcação que nós estamos vendo aqui, a esta curva. E aí o que se nota é o seguinte, que à medida que a concentração aumenta, a resistência vai caindo. Então, quanto maior a concentração, menor a resistência. Esta relação entre os dois pontos H do sensor, pontos H não, entre os pontos do sensor AB, elas são medidas tomando-se como base a concentração. Então eu posso dimensionar esse leitor para medir essa concentração. Claro, para isso eu vou precisar de alguns equipamentos eletrônicos para obter os resultados. Eu quero chamar uma outra atenção aqui para esses elementos, principalmente esses dois últimos daqui, são componentes químicos que são orgânicos, eles têm carbono e hidrogênio. Esses, vamos chamar assim de hidrocarbonetos, eles são componentes orgânicos. Observe que o comportamento deles dá para notar pelas curvas que é mais acentuado quando os gases são orgânicos. Alguma coisa como, por exemplo, nitrato de amônia ou coisa do tipo. Dentro da normativa que estabelece os códigos para os tipos de sensor, existe uma norma simples que é a norma MQ. Esta norma, ela rege o seguinte: MQ2, por exemplo, é o tipo do sensor que é detecção de gases inflamáveis, tais como metano, propano, butano, qualquer um deles, e outros inflamáveis, e mesmo alguma coisa em relação à fumaça. Mas a fumaça, para que ela seja detectada, tem um outro artigo onde eu trato sobre isso, a fumaça considera-se que ela é um composto com partículas muito microscópicas, porém ela é densa. Então ela causa interferência, já estudamos isso num outro artigo. Então a fumaça podem ser sensores MQ2 e MQ3. Esses dois tipos de sensores que nós estamos listando aqui são capazes de detectar a presença de fumaça. Mas, por exemplo, o MQ5 é para gás liquefeito do petróleo e para gás natural. Nós temos aqui o MQ8, por exemplo, que é para detecção de gás hidrogênio. Então são diversos tipos.
Observe que o MQ135, muito bem marcado aqui, ele também aceita dióxido de carbono e fumaça também. E temos mais um aqui, o MQ, a família MQ138, também é capaz de detecção de fumaça. De certa forma, isso é interessante pensar, porque nós temos que escolher nas ofertas feitas aqui para a sensibilidade, nós temos que detectar qual é aquele que nos é mais interessante para a nossa aplicação. Isso aí varia de caso para caso e não está relacionado diretamente com questões de indústrias químicas. Indústrias químicas estão sujeitas a problemas desse tipo pela liberação do próprio processo natural da empresa. Isso não é genérico. Considere, por exemplo, que eu tenho um departamento com 4 computadores e todo o processamento da empresa está lá, então tem ar-condicionado, chão suspenso, tem ele é um ambiente seco, tem um monte de coisas que são obrigatórias estarem presentes num laboratório de TI. Agora, se houvesse um incêndio lá, quais os tipos de gases que se formariam nestas condições? Então é aí que cabe o eletrônico analisar, ou seja, o que você está usando que pode causar, por exemplo, fumaças tóxicas, que pode liberar gases, e assim eu poder fazer a escolha do equipamento adequado para poder medir. E também não é só uma questão de gases tóxicos. Existem muitos gases que podem ser detectados que têm utilidade de alguma forma para nós. Tá ok? Vamos em frente então. Preços básicos de sensores de gás, aqui eu volto a repetir o seguinte, tudo depende do universo que você pretende trabalhar. Eu apenas fiz um levantamento desses dispositivos e procurei saber quais são os produtos de mais baixo custo que existem no mercado para mostrar para vocês que para você treinar, que para você aprender e até mesmo aplicar, hoje os preços estão se tornando muito acessíveis para este tipo de sensor. Aqui, por exemplo, nós temos um por R$ 28,95, ele é classe MQ135. Por exemplo, se eu muito não me engano, o MQ135 é, por exemplo, para monóxido ou dióxido de carbono. E outros gases mais, mas eu me lembro basicamente destes. R$ 28,95. Este outro sensor, você olha e diz, mas é o mesmo. Não. O encapsulamento segue um padrão relativamente comum. Este aqui, por exemplo, é classe MQ9 para gases inflamáveis, tais como butano, metano, propano. Aqui na Electrogate ele estava custando, na época da pesquisa, R$ 32,90. Um módulo sensor de gás basicamente é constituído por um dispositivo, que é o que você pode ver aqui. Esse dispositivo que tem aqueles elementos que nós falamos, o filamento, o sensor. A pergunta é, como funciona isso daqui? Então, a maioria deles tem os mesmos padrões. Por exemplo, um indicador de que um determinado nível foi detectado. A maioria deles tem este LED indicativo. O ajuste da sensibilidade. A maioria deles possui um controle de ajuste de sensibilidade. Um indicador de que o aparelho está funcional, portanto, a energia está chegando até ele. E aqui nós temos um outro componente interessante. Vamos avaliar ponto a ponto. Este aqui é o MQ2. É um detector de gás e fumaça que pode indicar a presença de gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, propano, metano, hidrogênio e alguns outros tipos de gases. Cabe uma consulta. Neste caso, deste equipamento de baixo custo, a detecção dele é o seguinte, de 300 até 10 mil partes por milhão. Parte por milhão é uma forma matemática e química de se medir a concentração de uma determinada partícula dentro de um determinado depósito. Isso serve para gases e líquidos, se eu muito não me engano. A sensibilidade quer dizer o seguinte, qual é o nível de concentração que você gostaria de detectar? Aqui você pode ver que, por exemplo, se eu estivesse a 300 partes por milhão, seria muito menos concentração de gases do que 10 mil partes por milhão, certo? E essa calibração é feita por meio deste potenciômetro azul aqui. O que temos aqui é um circuito comparador,
é um amplificador operacional e esse circuito integrado é o responsável por ler a medida elétrica do sensor e converter as informações em sinais compatíveis. Compatíveis significa o seguinte, pessoal: você vai trabalhar hoje, microcontrolador quer dizer apenas um padrão TTL de um dispositivo inteligente, mas eu posso usar uma CLP, eu posso usar um computador, tudo depende do projeto que estiver sendo manipulado. O que nós temos de importante aqui nesse tipo de sensor comercial é que aqui está a entrada de alimentação. Em alguns casos ela pode ser de 3.3 ou 5 volts TTL. Esta saída digital e a saída analógica estão associadas ao ajuste de sensibilidade. É assim, ela pode estar em 0 e quando o nível de concentração atingir o valor desejado, ela passa para nível 1. Esta variação de nível elétrico na saída digital pode ser detectada por um circuito eletrônico e pode atuar sobre uma série de outros dispositivos, como por exemplo um alarme ou uma mensagem SMS ou alguma coisa do gênero. Tudo depende também do equipamento que você empregar. Ele só faz isso uma vez que chegou no nível da concentração desejada, ele muda de estado. E isto é feito basicamente por este dispositivo LM393. E o que ele faz é o seguinte: por outro lado, a saída analógica é um pouco diferente. Esta aqui, na verdade, é utilizada geralmente para acionamento de alarmes, enquanto que a saída analógica ela pode permitir a criação de gráficos de concentração, porque ela passa a enviar serialmente para um dispositivo a concentração por unidade de tempo do gás, inclusive chegando a identificar na curva estes picos, que é o que gera o alarme. Cheguei num nível de concentração tal. Isso aqui é muito interessante também. Aqui é só uma descrição, eu quero que você não se esqueça que esse material também está sendo disponibilizado na forma de uma apostila, de maneira que futuramente você teria como ler essa informação e aprender com isso. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê. Até a próxima.